Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e ex-professor titular da Universidade Federal do Recife, José de Oliveira Ascensão é um dos mais respeitados juristas da Europa e do mundo, e também um profundo conhecedor do direito brasileiro. Ele esteve no Brasil para o lançamento de sua obra em 3 volumes, O Direito Civil Comum para o Homem Comum, pela editora Saraiva. Veja como foi a palestra do professor e as impressões de quem assistiu. É muito gratificante para a editora Saraiva, uma vez que, com o lançamento de uma obra de um jurista de porte como o professor José Ascensão, faz com que preenchamos os nossos objetivos, ou seja, contribuir cada vez mais para com a cultura jurídica brasileira. É a primeira vez que a editora Saraiva lança uma obra do professor? É a primeira vez, e não será a última. E o que o senhor achou dessa prévia que ele deu aqui hoje? Olha, como eu tive a oportunidade de comentar no final da palestra, nós editores somos estudantes de direitos privilegiados, que diariamente nós temos aulas de direito com os maiores juristas, que são nossos autores. E uma prova disso foi a palestra dele de hoje. Muito didática, com muita simplicidade e de uma fácil compreensão do que é o direito civil comum para o homem comum, que foi o tema da palestra. Nos sentimos muito honrados com a presença do professor Ascensão, enfim, com a vinda dele para o nosso catálogo, em poder publicar apenas um dos 350 títulos que ele tem publicado, né, uma obra bastante extensa. O professor escreve de todas as matérias afetas ao direito civil, tudo que envolva a pessoa humana, de uma maneira geral. Em relação então, por exemplo, a gente teve algumas preocupações. Aqui não, eu vou abrir para vocês darem uma olhadinha, olha, o miolo do livro, o projeto gráfico, a gente tentou tornar uma leitura agradável, usamos letras um pouco maiores, para que a leitura não ficasse nem um pouco cansativa. Porque o professor, ele não escreve só para quem conhece bem direito, ele escreve para os estudantes, para quem está começando, para quem está nos estudos de pós super avançados. Então ele escreve para todo mundo. Então a gente tentou, como editora, não foi fácil, transmitir essa ideia dele de abrir o conhecimento para todo mundo no livro. É a análise mais aprofundada que existe no mundo da parte geral do direito civil. Então foi muito legal, a gente ficou muito contente, a gente espera sinceramente que os leitores aproveitem tanto quanto nós. O professor tem um poder de síntese extraordinário, o professor Ascensão, como todo autor clássico, como todo autor realmente que contribui, ele é objetivo, ele é conciso, ele é claro, e acho que todos nós que assistimos à palestra tivemos uma lição excepcional do que é o direito civil, do que é o direito do homem comum e o que nós precisamos, do que a gente precisa num Código Civil. Quer dizer, realmente ele explicou em poucas palavras o que é o livro dele, para que veio o livro dele. Quer dizer, ajudou-nos a entender a obra dele. Como está o Código Civil brasileiro hoje? Ele atende todas as necessidades dos brasileiros ou precisa de melhorias? Eu acho que ele não atende. Eu acho que o Código Civil, como já se disse algumas vezes, ele é um código que já nasceu envelhecido. Ele era um projeto que estava moderno no momento que ele entrou no Congresso, mas demorou muito tempo para sair do Congresso e aí ele perdeu um pouco da modernidade que ele tinha. E algumas coisas, em vários dispositivos, ele não reflete mais o momento atual, que é uma pena. Mas isso na verdade, é uma característica do processo legislativo brasileiro. Às vezes ele é tão demorado que uma proposta legislativa que está no estado da arte, quando entra no Congresso, às vezes já sai desatualizada. Isso é o caso, infelizmente, do Código Civil. Olha, eu acompanho o meu marido, aliás, nós conhecemos na faculdade, casamos depois e vivemos uma vida muito em equipe. Também sou jurista e claro que o meu marido é um cientista mesmo, mas toda a publicação dele, todo o estudo dele passa também por mim. De maneira que nós discutimos muito e aprofundamos muito os dois as coisas que ele escreve. E enfim, eu sou talvez a maior admiradora do meu marido.
Doutor José, hoje o senhor está lançando 3 livros sobre direito civil. Conta um pouquinho pra gente a história dos livros. Bom, este livro é um livro que é simultaneamente um livro didático e um livro científico, em que se procura apresentar o direito na sua unidade científica no que respeita às doutrinas gerais. Corresponde àquilo que se chama a parte geral do direito civil. E a palestra de hoje, sobre o que se trata? A palestra de hoje consiste justamente na apresentação da matéria fundamental, mas num aspecto que, quanto a mim, é o ponto de partida de toda esta matéria e, na realidade, de todo o direito. É que todo o direito existe em função da pessoa humana. E como existe em função da pessoa humana, nós temos de ter uma ideia do que é a pessoa. Então, é essa indagação fundamental que é realizada no livro, mas particularmente aqui nesta apresentação. Nós procuramos mostrar como o direito parte de uma noção substancial de pessoa para depois se desenvolver numa série de capítulos, nomeadamente os direitos do homem, de que se fala tanto hoje. Mas eu tenho aqui no Brasil livros publicados exclusivamente sobre o direito brasileiro, nomeadamente o direito autoral e a introdução à ciência do direito. Portanto, tenho muito orgulho em me poder apresentar como um jurista de direito brasileiro. O livro não é apenas o tempo em que se escreve, é o tempo em que se pensa. E, portanto, cada livro que surge representa vários anos de trabalho. Portanto, quando se faz uma obra destas, que se procura ser uma obra séria, uma obra científica, quando se faz uma obra desta, fica muito da nossa vida impressa na obra que fazemos. A editora é Saraiva, né? Como que foi esse contato com a Saraiva? É um contacto que se fez através do conhecimentos vários, em que apareceu a manifestação de interesse da Saraiva na publicação do livro e a manifestação do meu interesse na publicação pela Saraiva. Professor Ascensão, o senhor pode traçar um paralelo entre a lei portuguesa e a brasileira? É um grande problema porque tem raízes históricas. As raízes históricas são comuns. O mesmo direito vigorou em Portugal e no Brasil. E até vigorou mais tempo no Brasil do que em Portugal, o direito histórico. É evidente que com a independência passou a ter tempos de evolução diferentes. Mesmo assim, e cada um trabalhando por seu lado, o espírito do direito brasileiro e o espírito do direito português têm muitas manifestações de confluência, o que mostra que há muito de espírito comum entre os dois povos. E, por outro lado, certas circunstâncias históricas, às vezes perfeitamente casuais, fizeram com que o direito português influísse o direito brasileiro e o direito brasileiro influísse no direito português. Portanto, ainda hoje estamos numa posição muito próxima, muito paralela, apesar dos pontos de influência serem diferentes no Brasil e em Portugal. Por outro lado, nunca na história do Brasil e Portugal, desde que são países independentes, nunca houve uma comunicação tão grande do direito brasileiro com o direito português com o direito brasileiro, como a que temos hoje. Nesse sentido, estamos numa época muito feliz. Chames TV tem o apoio cultural de Saraiva e Ezetec.
Tem gente que quer um livro para relaxar, outros para trabalhar melhor. E tem gente que quer um livro e nem sabe disso ainda. Na Saraiva tem cultura, informação e diversão. Livros, CDs, DVDs e Blu-rays na mais completa rede de livrarias do país. São 100 lojas no Brasil inteiro e na sua casa. A Saraiva tem tudo o que você quer e muito mais. História, cultura, religião, gastronomia, negócios, festas e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Shams. Shams TV fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Estaremos de volta no próximo sábado, 10h30 da manhã e 6 da tarde. E quinta-feira, à meia-noite, aqui na TV aberta. عم بتضوي الشمس والدنيا عم توقع